Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar do mercado internacional do café. Só para lembrar, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Vou conversar com Vilmar Eurípides, analista de mercado do IFAG, e vamos falar sobre produção de girassol aqui em Goiás. Vamos falar também do mercado do trigo na região dos Cerrados e vamos comentar de um levantamento sobre confinamento de bovinos que foi realizado por uma empresa multinacional, a DSM Farmnit. E vou comentar de uma decisão do governo federal em zerar o imposto de importação dos alimentos para baratear os produtos aos brasileiros. E sabe o que aconteceu? Nada. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado internacional do café. E só como conhecimento, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. E a União Europeia é a região que não cultiva nenhum pé de café, porém é necessário lembrar que a União Europeia é um mercado importante para o café brasileiro. Em 2024, o Brasil exportou quase 11,4 bilhões de dólares em café, sendo que praticamente metade desse valor foi destinado à União Europeia. A Alemanha, por si só, importou 1 bilhão e 800 milhões de dólares do nosso café, enquanto a Bélgica e a Itália importaram 1 bilhão cada uma. Os Estados Unidos são o único mercado não europeu que atingiu magnitudes semelhantes, importando 1,9 bilhão de dólares do café brasileiro no ano passado. Nesse contexto, é importante observar que o mercado internacional de café está passando por uma série de desafios sem precedentes. Os Estados Unidos impuseram tarifas pelo menos 10% superior todas as importações, incluindo o café brasileiro. Do outro lado do Atlântico, o Green Deal. Green Deal significa Acordo Verde, que estabelece requisitos rigorosos de sustentabilidade e para os produtos que entram no mercado único europeu. E neste artigo foi avaliado até que ponto o café brasileiro está pronto para atender às exigências do regulamento da União Europeia sobre produtos livres de desmatamento. O regulamento da União Europeia sobre produtos livres de desmatamento exige que o café importado para a União Europeia seja rastreável, livre de desmatamento e produzido em conformidade com as leis nacionais. O regulamento da União Europeia sobre produtos livres de desmatamento cria obrigações para empresas europeias que importam café para o mercado da União Europeia. A partir de dezembro deste ano, essas empresas terão que certificar-se que o café que importam atende a 3 requisitos: desmatamento zero, rastreabilidade, legalidade do Código Florestal Brasileiro, a legislação fundiária, as leis trabalhistas e outras regulamentações ambientais, por exemplo, sobre agroquímicos. Embora seja responsabilidade dos compradores europeus avaliar o risco de não conformidade, é importante que o setor cafeeiro brasileiro se una e facilite esse processo para o nosso maior cliente. Isso não somente garantiria nosso acesso ao mercado europeu, mas também geraria uma vantagem competitiva para a nossa origem em comparação com os nossos concorrentes. E agora vamos falar um pouquinho do mercado do trigo na região do Cerrado. A produção de trigo no Cerrado brasileiro vem ganhando força e chamando a atenção da indústria moageira nacional. Com cerca de 3 milhões de hectares aptos para trigo de sequeiro e
aproximadamente 500 mil hectares para trigo irrigado, a região apresenta potencial para elevar a produção nacional e contribuir para a autossuficiência do Brasil no cereal. Em Goiás, por exemplo, a colheita saltou de 350 mil toneladas em 2024 para uma expectativa de mais de 400 mil toneladas neste ano, consolidando o Cerrado como uma nova fronteira agrícola para o trigo. Para aproximar os moinhos dessa realidade, a Associação Brasileira da Indústria do Trigo, ABITrigo, realizou a primeira edição do Giro ABITrigo Cerrado, reunindo cerca de 45 representantes de moinhos de todo o país para a região de Cristalina, em Goiás. O objetivo foi apresentar na prática a qualidade, a produtividade e o potencial de expansão do trigo cultivado localmente, além de permitir aos moinhos melhor atendimento estratégico para seus negócios diante do crescimento da oferta do cereal. Representantes de empresas como Nita Alimentos, Infasa e Ocrim elogiaram a iniciativa, destacando que conhecer de perto as lavouras mostrou como o Cerrado oferece colheita antecipada, qualidade comparável à de trigos importados e avanços tecnológicos significativos. Produtores locais também apontaram os benefícios agroeconômicos do trigo irrigado, que atinge até 7 toneladas por hectare e melhora o solo para outras culturas, como soja e milho safrinha. Isso vai ajudar bastante os moinhos da ABITrigo e a se posicionarem estrategicamente em relação aos seus negócios futuros, entendendo melhor como conduzir as suas operações diante dessa nova movimentação e expansão da oferta de trigo. Além disso, conhecer os campos de trigo do Cerrado mostra a possibilidade de expansão na produção do grão no Brasil, fator que contribuirá com a autossuficiência do Brasil. E agora vamos comentar um pouquinho da decisão do governo federal em zerar o imposto de importação dos alimentos para baratear os produtos aos brasileiros. E sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. Um levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, com dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, confirmou o alerta que foi feito pelo sistema FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, no início do ano. A decisão do governo federal de zerar imposto de importação sobre alimentos não surtiu efeito no controle da inflação. A medida adotada sob o argumento de avaliar os preços ao consumidor se mostrou paliativa e ineficaz. Ainda em janeiro, o sistema FAEP, Federação da Agricultura do Paraná, se posicionou contra essa política, destacando que os preços praticados internamente são resultado dos altos custos de produção e do chamado custo Brasil. A tentativa de transferir o ônus da inflação para o setor produtivo, além de um equívoco, se mostrou ineficaz. O produtor rural nunca foi e não é o culpado pela inflação dos alimentos, aponta o presidente interino do sistema FAEP, o AGID, Eduardo Meneghetti. O governo federal precisa adotar medidas realmente eficazes que façam a diferença no dia a dia da população. De acordo com estudos da CNC, desde que a isenção foi implementada, não houve impacto relevante nos preços para o consumidor, apesar da facilitação para a entrada de produtos estrangeiros, os custos seguem elevados, reforçando que o problema está ligado a outros fatores da cadeia econômica brasileira. Desde o início, o sistema FAEP defendeu combater a inflação, exige medidas estruturantes que vão além de isenções pontuais com efeitos de curto prazo, passando por investimentos na produção nacional, melhoria da infraestrutura, redução da carga tributária interna e apoio da cadeia produtiva. O produtor rural é quem garante alimento
na mesa da população, gera empregos, movimenta a economia e sustenta a balança comercial do país há mais de uma década. Enfraquecer quem produz é colocar em risco a segurança alimentar e o desenvolvimento econômico. Se o governo quer, de fato, combater a inflação, precisa olhar para dentro, atacar os gargalos que encarecem a produção e investir em quem faz o Brasil acontecer no campo. E agora vamos comentar de um levantamento realizado por uma empresa multinacional, a DSM. Segundo Walter Leandro Patrizzi, ele é o gerente de confinamento da DSM Farmnit, e ele apontou a primeira prévia do Censo de Confinamento 2025. Os dados da DSM mostram um ambiente de confiança com margens mais saudáveis e retomada de investimentos. De acordo com o levantamento realizado com mais de 800 respondentes, que representam 100% dos municípios com presença de confinamentos, a intenção de confinamento neste ano é de 8,5 milhões de cabeças, um crescimento de 7% em relação ao ano anterior. O estudo mapeou cerca de 2.000 propriedades distribuídas por 1.000 municípios brasileiros. Desde 2017, a média de crescimento tem sido de 8% ao ano, o que demonstra uma tendência sólida da expansão da atividade. O crescimento, porém, não ocorre de forma homogênea. O Mato Grosso, líder nacional em confinamento, deve atingir a marca de 2,1 milhões de cabeças neste ano, ampliando sua liderança no setor. É um estudo que continua puxando o crescimento com muita força. Nenhuma outra unidade federativa apresenta uma expansão tão expressiva quanto a do Mato Grosso. Além do Centro-Oeste, Minas Gerais e São Paulo seguem como protagonistas, concentrando 74% do rebanho confinado. Regiões como Norte e Nordeste começam a despontar com crescimentos acima de 10%. A consolidação do setor também se evidencia no perfil dos confinamentos, enquanto operações de menor porte tendem a estabilizar ou retração. Os grandes confinamentos seguem em expansão. Os confinamentos com mais de 10.000 cabeças têm crescido ano após ano. Hoje, os 100 maiores já concentram 48% de todo o volume confinado no Brasil, mostrando um efeito claro de consolidação e profissionalização do segmento. Outro lado relevante foi a retomada da terceirização, o chamado Boitel, que havia perdido força nos últimos 2 anos em razão das margens apertadas. Com a melhoria das relações de troca, boi magro e milho em níveis mais acessíveis e boi gordo com tendência de valorização, o modelo volta a se fortalecer. Esse tipo de operação é um termômetro da confiança. O produtor só terceiriza quando acredita na rentabilidade da engorda. E agora vamos falar um pouquinho do mercado de produção de carne de peixe, um setor em franco crescimento no Brasil. O Brasil alcançou a marca de 968 mil toneladas de peixes de cultivo produzidas agora no ano passado, se consolidando como o maior produtor das Américas, superando o Chile, tradicional líder do segmento, com produção de salmão. O desempenho reflete o avanço da tilapicultura, é a produção de tilápia nacional, setor que vem ganhando destaque global pelo alto nível tecnológico e pela produtividade até 2 vezes maior que a média mundial. Segundo a Associação Brasileira da Piscicultura, a Peixe BR, o Brasil mira uma posição de protagonismo mundial até 2040. Para isso, cerca de 80% dos investimentos deverão vir da iniciativa privada, com destaque para empresas que já atuam em outras cadeias de proteína animal, como aves e suínos, e agora vieram
e estão vendo também uma sinergia na produção agrícola. A tilapicultura brasileira é a mais tecnológica do mundo, resultado direto de avanços em todas as etapas da cadeia produtiva. Mesmo diante de um ambiente econômico desafiador, consegue-se crescer por meio da ciência e também da inovação, que vão além das máquinas e incluem melhorias em nutrição, genética, mercado e consumo. Nos últimos 11 anos, o setor tem mantido crescimento médio superior a 10% ao ano, um ritmo que reforça o potencial do Brasil para se tornar uma referência mundial em piscicultura. Apesar dos avanços, o setor ainda enfrenta obstáculos. Segundo a Peixe BR, o principal gargalo dentro da porteira é a sanidade dos peixes, que exigem atenção crescente. Já no ambiente externo, os entraves estão no marco regulatório e no acesso a mercados pontos que precisam ser monitorados de perto para ganhar competitividade. E agora vamos comentar, depois do intervalo, eu vou conversar com Vilmar Eurípides, analista de mercado do IFAG, e nós vamos falar sobre a produção de girassol aqui em Goiás. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora você vai ver que a dependência do Brasil na importação de fertilizantes é um grande risco que o nosso setor corre. A alta dependência do Brasil em relação aos fertilizantes importados, especialmente os nitrogenados, ele acendeu o alerta entre os produtores rurais diante do agravamento de tensões geopolíticas. Atualmente, cerca de 85% dos fertilizantes utilizados nas lavouras brasileiras vêm de fora, vêm do exterior. No caso específico, por exemplo, da ureia, aproximadamente 17% do volume consumido aqui no Brasil vem do Irã, um dos países diretamente envolvidos no conflito, que impacta o mercado internacional. Embora as unidades de produção de fertilizantes nos países afetados não tenham sido diretamente atingidas, o mercado mundial já sente os efeitos dessa instabilidade, inclusive em relação a produto e preço. A produção de ureia lá no Irã está temporariamente paralisada. Segundo dados da consultoria Stonex, o preço da ureia já acumula uma alta de aproximadamente 9%, agora já. Existe a expectativa de novas altas se o cenário de instabilidade persistir. Pelo menos é o que aponta o relatório da consultoria. O algodão é uma das culturas mais impactadas por esse cenário. Cultivado principalmente no Cerrado, o algodoeiro exige manejo intensivo de adubação devido à baixa fertilidade natural dos solos aqui da nossa região e ao ciclo do cultivo prolongado, que varia entre 140 e 180 dias. E agora eu vou conversar com Vilmar Eurípides, ele é analista do IFAG. E nós vamos conversar sobre produção de girassol em Goiás. Vilmar Eurípides, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Tá tudo bem? Tudo bem, Tony, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a você, bom dia a todos que nos ouvem. Ô Vilmar, no dia 25 agora desse mês, que caiu aí, se não me falha a memória, numa quarta-feira, vocês fizeram um evento importante, o IFAG, junto com a Caramuru, fez um evento importante na Embrapa, aqui de Goiânia, aqui de Goiás, né, sobre girassol. Me fala um pouquinho como é que foi esse evento. Perfeito, Tony. Foi sim, a gente realizou ali um dia de campo, né, voltado para mostrar para os produtores, técnicos e estudantes aqui da nossa região um pouco mais sobre a cultura, né? A gente recebeu ali cerca de 120 pessoas, onde a gente teve a oportunidade de mostrar para eles, desde o mercado, desde o manejo lá nas lavouras, e a Caramuru, né, que é a principal compradora de girassol aqui em Goiás, esteve presente mostrando o seu modelo de negócio também para quem estava ali presente.
É bom lembrar que o girassol já foi introduzido aqui em Goiás há mais ou menos uns 30 anos. Isso. Já há muito tempo que a Embrapa vem tentando, algumas empresas vêm tentando, e agora parece que o mercado começou a acordar para o girassol, principalmente para a produção de óleo. E o subproduto, aquilo que é resultado depois que tira o óleo, ele serve muito bem para a nutrição animal, né? Isso mesmo, Toninho. A gente tem mais de 99% do que é produzido de girassol aqui, ele vai para produção, né, para extração de óleo. Tem um pequeno mercado aí que é para o consumo de aves, mas isso não é representativo, né? A gente tem uma produção estimada em cerca de 71 mil toneladas para essa safra, né? A Caramuru vê uma projeção de aumento para a próxima safra, porque o girassol vem se mostrando uma cultura mais rentável quando a gente compara com o milho do final da janela de plantio. Entendi. Né? Com os custos aumentando, como você mesmo acabou de mencionar aí, né? O produtor vai ter que buscar outras alternativas, né? E o nosso intuito nessa parceria de trazer aqui para a região o girassol é justamente para que o produtor possa ver de perto essa plantação, possa entender melhor como que funciona o cultivo e as possibilidades de negócio dessa cultura. Aqui na região do Cerrado o girassol vai bem, né? Vai muito bem, ele se adapta muito bem, né, ao nosso clima. Tanto é que Goiás está indo para o 4º ano consecutivo como o maior produtor de girassol do país. Né? Hoje, quando eu planto 1 hectare de girassol, por exemplo, o que está me rendendo hoje? O que me rende hoje 1 hectare? Olha, a produção média aqui para a gente poderia considerar em torno de 35 sacas por hectare. Né? É um preço médio de R$111, já colocado na indústria, daria aí seus 35 sacas por hectare. Isso, a produção. É, uma produção média, né? Média. Ele tem um potencial para chegar e a depender da época que a gente plantar, do manejo que for, para passar dos 50 sacas por hectare. Bom, se eu conseguir aí uma média de 40 sacas por hectare, quanto que está o valor da saca hoje? R$111. R$111. E qual que é o ciclo dele? É em torno de 110 a 115 dias, varia do material. Seria um ciclo médio, né? Isso, mais ou menos. Entra ali, a gente vai plantar ele no final de fevereiro e vai colher agora nesse período que a gente se encontra. Outra coisa, em relação, tem que ter uma certa comparação, né? Ele, comparado com o milho, ele é mais resistente, ele é mais rústico, como é que é em comparação com o milho? Olha, alguns estudos apontam que ele tem uma tolerância maior à questão da deficiência hídrica, né? Então, por isso isso já é que bom. A gente vem, né, a Caramuru, toda a parte de pesquisa, vem indicando ele para esse plantio no fim da janela, que é justamente para atender nessas regiões que tenham a maior deficiência hídrica, que o milho vai ter um risco maior por conta do custo, né, que é um pouco mais elevado. Inclusive o sorgo também está entrando muito na... Isso. E aí uma vantagem em relação ao sorgo é que, como a Caramuru ela tem um modelo de barter, já tem lá toda a sua estrutura, ela consegue fazer uma precificação futura para esse girassol. E para o sorgo, é um mercado que a precificação futura ela ainda não existe. Está engatilhando. Está engatilhando. Existe, mas são nichos e pontos específicos, né? Então o produtor teria essa vantagem. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, a região metropolitana, partindo ali mais para o lado centro-norte, a gente não vê cultivo de girassol. Não vê. Mas a própria Caramuru, ela diz que se existir o cultivo, ela vai viabilizar que o grão seja entregue. E a Caramuru é compra garantida? Compra garantida. Ela tem tanto modelo de barter como preço a fixar lá na frente. Agora, para você implantar uma lavoura de girassol, basicamente os cuidados são os mesmos que o milho, soja? Perfeito, Tony. Isso foi uma visão que eu tive, eu fui ter contato com o girassol agora recentemente, e eu notei que o produtor que ele consegue cultivar soja e milho, ele vai conseguir cultivar o girassol tranquilamente, sem grandes desafios. O único desafio, vamos dizer assim, seria na colheita, que ele vai precisar fazer uma certa adaptação na máquina. Mas é apenas na plataforma, mais nada que isso. Então é bem fácil de resolver. Bom, então você que está nos acompanhando, eu acho que tem aí mais uma opção interessante, que você pode até plantar. Se você plantar soja, a próxima seria o milho, você pode entrar até com uma parte, milho
girassol e sorgo e fazer uma mescla para não colocar todos os ovos na mesma cesta. E se você tiver interesse, pode falar lá com o Vilmar, com o pessoal lá do IFAG. Fica lá na FAEG. O IFAG é um braço técnico da FAEG. Isso. Entre em contato lá na FAEG, pessoal do Senar, que eu tenho certeza absoluta que eles vão te orientar quanto a isso. Vilmar, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Sucesso aí para o pessoal lá do IFAG, no seu trabalho. E vamos torcer para que o sorgo dê aí um up muito bom aqui para o nosso estado. Um abraço, obrigado. Perfeito, Tony, muito obrigado. Eu que agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a alegria de ver e entender é o mais perfeito dom da natureza. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.